Ok, vamos fazer uma revisão aqui agora sobre ativo intangível. Lembrando que, caso você queira acelerar esse vídeo, como ele é de revisão depois, você vai poder, tá bom? Vamos lá então, o que é o conceito de ativo? O que você precisa saber, portanto, sobre o ativo intangível? Ativo intangível, ele lá no CPC 04, que é o pronunciamento que trata dessa norma, né, desse item, ele fala que ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Nós falamos na aula de taxa de câmbio o que é um ativo não monetário. Ativo monetário é um ativo que é dinheiro ou algo a ser recebido em dinheiro. Ativo não monetário, portanto, é um ativo que não é dinheiro ou algo a ser recebido em dinheiro. Tá? Então, o intangível ele é um ativo sem substância física. Ele é um ativo intangível, como o próprio nome diz, um ativo imaterial, beleza? O que mais que você precisa saber, portanto? Tá? Que dessa definição, anote aí que ativo é um ativo intangível, é um item não monetário, identificável, sem substância física, tá? Vamos lá. O que o ativo intangível ele tem que ter de característica? O ativo intangível ele tem que ser identificável, ele tem que ser controlável e ele tem que gerar benefício econômico futuro, beleza? Esses são alguns dos requisitos para você reconhecer um ativo intangível. Se esses requisitos não são satisfeitos, você vai lançar os seus gastos como despesa, tá? Quando incorrido, exceto, aí aqui o caldo engrossa um pouco, se for em uma combinação de negócios, que aí vai fazer parte do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Agora não tem como explicar o CPC 15, tá? O que é um ativo identificável? Ativo identificável, beleza? São 3 requisitos, portanto, para você poder reconhecer o ativo mobilizado. É um ativo identificável, controlável e gerar benefício econômico futuro, tá? Beleza, o que é um ativo ser identificável? Significa que ele pode ser separável. Você tem que identificar. Ora, você consegue identificar um software da Microsoft Windows. Você consegue identificar o direito de você utilizar... software não, desculpa. Separável. Você consegue identificar o direito de você explorar a concessão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Você consegue identificar a sua patente. Então, o que significa ser identificável? Que esse intangível ele pode ser vendido, ele pode ser licenciado, ele pode ser alugado, ele pode ser trocado. Por isso que ele é separável, tá? Ele é separável. Você pode fazer tudo isso porque ele é separável. Você tem a possibilidade de negociá-lo separadamente. E ele tem que resultar de um direito legal ou de um direito contratual. Eu, Gabriel, posso registrar a marca Apple para mim? Ah, não, criei a marca Apple aqui, vou lançar iPhone. Eu posso fazer isso? Não posso, porque eu não tenho nem direito legal, nem direito contratual, tá? Então o ativo ele tem que ser identificável. Identificável significa que ele é separável e que ele resulta de um direito legal ou contratual. Ele também tem que ser controlável. O que significa dizer que o ativo ele tem que ser controlável? Controlar, o item 13, principalmente esse aspecto que está em vermelho, que diz: a entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros
a esses benefícios. Portanto, é o que eu disse, só quem tem a marca Apple, a marca iPhone, iPad, AirPod, blá blá blá, é a Apple, né? Ela tem a marca Apple, não sou eu quem tem a marca Apple. A Microsoft é quem ainda tem a marca Windows. E assim por diante, Xbox, se eu não me engano, também é da Microsoft. E assim por diante, tá? Então, ó, a capacidade de controlar advém de direitos legais que possam ser exercidos no tribunal. Se eu lançar a marca Apple, eu vou ser penalizado, eu vou ser processado, tá? Vou dar um exemplo, não precisa nem ir longe. Eu lancei um livro, Contabilidade Avançada Facilitada para Concursos, lá em 2010, com meu amigo Luciano Rosa, e simplesmente um cara de pau, o sujeito, pegou e copiou o nosso livro e lançou um livro igual, assim, idêntico. Ele pegou trecho de vários autores, a gente foi lá, processou. Eu exerci o meu direito no tribunal porque somente eu, Gabriel e Luciano tínhamos o controle dessa obra que nos pertencia, os direitos autorais, tá bom? Beleza. Então tem que ser controlável. O que mais? Tem que gerar benefício econômico futuro. E como que você vai gerar benefício econômico futuro? Pode ser de 3 formas. Ou você vai vender produtos ou serviços com uma marca, com os direitos autorais que você tem, etc. Ou esse intangível vai ajudar você a reduzir os custos que você tem de produção, de qualquer coisa e assim por diante. Ou outras formas, tá? Geralmente, o intangível ele vai ajudar você na venda de produtos ou serviços ou reduzindo custos. Beleza? Só para a gente enfatizar, portanto, o intangível ele tem que, para ser reconhecido, é satisfazer o conceito de intangível, que é ser um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Um segundo, peraí. E além disso, ele tem que satisfazer essas condições. Além, ele tem que ser identificável, controlável e gerar benefício econômico futuro, tá bom? Essas são as condições, portanto. Um ativo intangível ele tem que ser reconhecido inicialmente como ao custo. Portanto, o reconhecimento inicial de um ativo intangível é ao custo. Beleza, e o que entra no custo de um ativo intangível? Entra no custo de um ativo intangível o preço de compra, impostos de importação, né, impostos não recuperáveis, você subtrai descontos comerciais e abatimentos. Além disso, qualquer custo que seja diretamente atribuível à preparação do ativo, aí ele também vai entrar lá no custo do ativo intangível, beleza? Portanto, é a mesma coisa que a gente sempre explica para vocês. O que entra no custo do ativo intangível? Você vai incluir preço de compra, você vai incluir imposto de importação, você vai incluir tributos não recuperáveis, você vai incluir outros custos diretamente atribuíveis. O que não entra, o que não é incluso? Não inclui os descontos comerciais, não inclui os abatimentos, não inclui os tributos recuperáveis, custos administrativos, gastos com propaganda, promoções, treinamentos. A mesma coisa de sempre, beleza? E ok, quando que você vai cessar o reconhecimento de um ativo intangível? O reconhecimento de um ativo intangível, ele cessa quando esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração.
Isso aqui também é uma regra geral, tá? Para todos os ativos. Quando está na condição operacional pretendida pela administração, o custo desse ativo intangível ele cessa. Funciona da seguinte forma. Vamos supor que você está adquirindo um ativo intangível. Beleza, aqui você está negociando. Aí você pagou, teve um gasto com frete, às vezes para trazer, vamos supor, alguma coisa, né? O ativo intangível é substância física. Vamos supor que veio num CD, né? Alguma coisa assim. Aí você teve um gasto com não sei o que. Aí beleza. O que você tem aqui é custo. Até que ele esteja nas condições pretendidas pela administração. A partir daqui, o que você tiver de gastos é lançado como despesa na DRE, beleza? Ok. Ó, se um ativo intangível for adquirido em uma combinação de negócios, o seu custo é o valor justo na data de aquisição. Portanto, caso você esteja em uma combinação de negócios, uma empresa está adquirindo, por exemplo, o controle de outra, e você tem um ativo intangível nessa combinação de negócios, você vai considerar o valor de custo como sendo o valor justo, que é o valor de mercado, né, desse ativo intangível. Por que isso? O próprio CPC explica, o qual reflete expectativas sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos incorporados ao ativo são gerados em favor da entidade. Isso aqui em uma combinação de negócios, que é quando uma entidade adquire o controle de outra. Beleza? Ok. Agora, tem um ponto que você precisa saber. O ativo intangível gerado internamente, ele pode ser reconhecido, sem problema algum. Você pode ter um ativo intangível ou adquirido ou um ativo intangível gerado internamente. Só que existe uma coisa que é chamado ágio por expectativa de rentabilidade futura. É, por exemplo, eu estou comprando participação lá em uma entidade. Estou comprando participação. Eu estou pagando mais pela participação do que o valor de mercado. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa de que isso vai nos gerar muito lucro, né? É muito comum empresas adquirirem startups. Aí essa startup, algumas não vingam, mas as que vingam, explode. Geralmente você paga um valor maior do que o valor que ela vale, né? Existe muita gente que vive de fazer isso, né? Investe em várias startups, tem lá grupo fechado de investimento. Geralmente esses grupos são valores muito altos para entrar, às vezes mais de 1 milhão. Aí você paga e as pessoas, tem pessoas especializadas. Algumas dão errado, mas as que dão certo compensam. Então você adquire uma startup, né, com a intenção de que o negócio bombe. Quando bombe, por mais que você tenha pagado mais do que ela valha, é menos do que o que ela vai te remunerar. Mas o que é o ponto? Quando você adquire isso, você vai contabilizar como ágio por expectativa de rentabilidade futura. Só que o que você precisa entender é o seguinte, que o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, ele não deve ser reconhecido. Existe uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Com todo respeito aos religiosos, é óbvio, mas é só para a gente decorar aqui a nossa contabilidade, que diz o seguinte, está lá, né, no Contabilidade, capítulo 3, versículo 10. Vai estar escrito o seguinte, não reconhecerás o ágio gerado internamente. Não reconhecerás o goodwill gerado internamente, tá? Ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill gerado internamente, beleza? Então, você vai entender isso daí, tá? Com essa passagem aí que diz: o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerada internamente não deve ser reconhecido como um ativo, beleza? Então, não reconhecerás o ágio por expectativa gerado internamente, tá? Beleza? Decorem assim. Não é uma brincadeira, né, de forma alguma com religião de ninguém, só para que você decore mesmo, tá? Beleza, então você precisa entender que a companhia, ela não pode falar o seguinte, falar, ó, o meu ativo agora, ele vale tanto, portanto eu estou subindo o valor dele aqui. Não pode, é isso que quer dizer quando se fala que o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
gerado internamente não deve ser reconhecido como um ativo, beleza? Agora, o ativo intangível gerado internamente, e aqui nós não estamos falando de goodwill, mas de um ativo intangível, uma marca, uma patente. Marca é duvidoso, mas uma patente, um software, etc., ele pode ser reconhecido. Só que existem duas fases. Existe uma fase que é chamada fase de pesquisa. E outra fase, que é uma fase mais avançada, é a fase de desenvolvimento, tá? Então você pode reconhecer um ativo intangível gerado internamente, sem problema, só que tem duas fases. A primeira fase é a chamada fase de pesquisa. Nenhum ativo intangível resultante da fase de pesquisa deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Portanto, se você teve um gasto com pesquisa, isso ainda não é um ativo intangível e vai ser lançado como uma despesa. Por outro lado, caso você consiga comprovar que esse ativo ele é viável, aí sim você pode pensar em reconhecê-lo, tá? Durante a fase de pesquisa, a entidade não está apta a demonstrar a existência de ativo intangível, que gerará prováveis benefícios. Portanto, tais são reconhecidos como despesa. Tá? Aqui tem quais são as fases de pesquisa. Agora, um ativo intangível resultante de desenvolvimento ou fase de desenvolvimento deve ser reconhecido se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados. Então, olha só, a entidade ela só vai poder reconhecer um ativo intangível na fase de pesquisa se houver viabilidade técnica, se tiver intenção de concluir o ativo, se ela tiver capacidade para usar esse ativo, né? Se ela souber a forma como esse ativo vai gerar benefício econômico futuro, se ela tiver disponibilidade de recurso para concluir ou vender esse ativo, se ela conseguir mensurar com segurança os gastos que esse ativo intangível vai possuir, beleza? Portanto, esses são os requisitos para você reconhecer um ativo intangível na fase de desenvolvimento, tá? Então, olha só um exemplo aqui. Em 2010, temos um projeto inicial de pesquisa. Aí eu pergunto a você, isso aqui vai ser lançado como intangível ou despesa? Ora, 2010, despesa, porque é fase de pesquisa. Em 2011, você iniciou o desenvolvimento, mas não tem condições de identificar se o ativo vai gerar benefício econômico. Então, isso aqui é despesa ou custo? Despesa. Em 2012, você concluiu, né? Ela demonstrou a viabilidade técnica, mas não consegue mensurar se tem mercado para tornar o produto econômico. Então, isso aqui é despesa. Em 2013, você consegue demonstrar a viabilidade e ainda conclui o projeto. Opa, aqui você vai lançar como custo do intangível. Em 2014, você vai começar a vender o produto em larga escala. Aqui, você não vai mais lançar, né, porque você vai lançar como custo até o momento em que ele esteja nas condições pretendidas. Aqui em 2014, como você vai começar a vender o produto, isso aqui vai lançar receitas e despesas conforme lá os produtos forem sendo vendidos, beleza? Só para que você saiba. Vamos lá então, seguindo. Ok, como que esse ativo fica mensurado depois do reconhecimento? O ativo intangível depois do reconhecimento é o seguinte, é o custo de aquisição menos a amortização acumulada, menos a perda por recuperabilidade. Portanto, ativo intangível, ele é amortizado, tá? Lembrando que o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o ativo intangível não disponível para uso e o ativo intangível com vida útil indefinida, eles não são amortizados, tá? Então, custo de aquisição, menos amortização acumulada, menos perda por recuperabilidade. Aqui é o que você precisa entender. O ativo intangível com vida útil definida, ele é amortizado. O ativo intangível com vida útil indefinida,
ele não é amortizado, tá? Importante que você entenda. Olha só um pouquinho a mais sobre a amortização. A vida útil do ativo intangível resultante outros direitos não deve ser O que importa para o período de amortização é o período do qual a entidade espera utilizar o ativo, beleza? Então é o período, vamos supor que ela pode usar por 10 anos, só que ela só vai usar por 6. Você vai amortizar em 6, tá bom? Ativo intangível com vida útil definida. O valor amortizável de um ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que ele é classificado como mantido para venda ou quando ele é classificado como mantido para venda ou ainda na data que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. Tá bom? Então, é isso aí. Esse é o nosso resumo de ativo intangível.